Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra.
Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo.
A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé para nós celebrarmos ao Senhor. Eu tenho a alegria que vem do céu e o inferno não pode roubar de mim. Deus colocou dentro do meu coração e essa alegria ninguém tira, não. Eu tenho a alegria que vem do céu e o inferno não pode roubar de mim. Deus colocou dentro do meu coração e essa alegria ninguém tira, não. Nenhuma enfermidade pode me parar, nem falta ou escassez ou me desanimar. Tristeza ou amargura, tormenta ou angústia, estou lançando tudo aos pés de Deus. E ao lado de Cristo eu estou rindo, zombando da cara dos meus inimigos. Então chora, Satanás, que eu vou rindo mais e nada vai me segurar. A minha alegria vem do céu, a minha alegria vem de Deus. É o meu espírito rindo, meu corpo dançando enquanto eu canto. A minha alegria vem do céu, a minha alegria vem de Deus. É o meu espírito rindo, minha alma louvando, meu corpo dançando enquanto eu canto. A minha alegria vem do céu. Eu gero rindo, me movo rindo, recebo rindo e vivo alegria. Eu gero rindo, me movo rindo, recebo rindo e vivo alegria. Eu gero rindo, me movo rindo, recebo rindo e vivo alegria. Eu gero rindo, me movo rindo, recebo rindo. A minha alegria vem do céu, a minha alegria vem de Deus. É o meu espírito rindo, minha alma louvando, meu corpo dançando enquanto eu canto. A minha alegria vem do céu, a minha alegria vem de Deus. É o meu espírito rindo, minha alma louvando enquanto eu canto. Nenhuma enfermidade pode me parar, ou falta ou escassez ou me desanimar. Tristeza ou amargura, tormenta ou angústia, estou lançando tudo aos pés de Deus. E ao lado de Cristo eu estou rindo, zombando da cara dos meus inimigos. Então chora, Satanás, que eu vou rindo mais e nada vai me segurar. A minha alegria vem do céu, a minha alegria vem de Deus. É o meu espírito rindo, minha alma louvando, meu corpo dançando enquanto eu canto. A minha alegria vem do céu, a minha alegria vem de Deus. Oh, meu corpo dançando. Eu gero rindo, me movo rindo, recebo rindo e vivo alegria. Eu gero rindo, me movo rindo, recebo rindo e vivo alegria. Se mova no espírito. Eu gero rindo, me movo rindo, recebo rindo e vivo alegria. Eu gero rindo, me movo rindo, recebo rindo e vivo alegria. Eu gero rindo, me movo rindo, recebo rindo e a minha alegria vem do céu. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a nossa alegria vem de Ti. Obrigado, Pai, porque nós geramos tudo, meu Pai, em oração. Nós geramos tudo, meu Pai, através da Tua alegria.
com a unção de Cristo. Eu vivo pela fé, levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna, de Deus eu recebi. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou de Deus. Não tenho medo, eu vou pela fé, levanto meu voz, a vida eterna, de Deus eu recebo, estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé, levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna, de Deus eu recebi. A vida eterna, de Deus eu recebi. A vida eterna, de Deus eu recebi. Aleluia, aleluia, aleluia. Engrandeça o nome dele, dê o seu louvor a ele.
quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Exalte a Ele, dê toda a glória a Ele, todo o nosso louvor seja só a Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Podem sentar. Amém. Oi. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz, amém? Tá tudo bem com você? Que alegria que você está aqui. Nós estamos nesse culto de ensino, que será um culto especial. Fala comigo assim: minha saúde mental importa. Amém? De fato, Deus se interessa por tudo que diz respeito à nossa vida. E a Bíblia fala que quando a palavra dele chega a nós, é saúde para os nossos ossos, é saúde para a nossa vida inteira. Então Deus quer te alcançar nessa área, nesse dia. Então fica atento. Amém? Nós queremos saber se existe alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Se esse é o seu caso, por favor, levanta a sua mão, dá um sinal. Nós queremos te receber com alegria. Tem ali duas irmãs.
Vire-se para ela, por favor. E como é que a gente fala para as irmãs ali? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Voltem sempre. É uma alegria tê-las aqui conosco. Amém. Glória a Jesus. Eu quero que, por favor, você abra comigo a sua Bíblia. Oi? É verdade. Alisson, cadê ele? Está lá fora. Chama ele, por favor. A gente vai orar por ele. É o aniversário dele. É uma bênção aquele cara ali. Certamente merece nossa oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí. Pastor PC, por favor, você pode orar por eles? Aleluia, glória a Deus, chegando mais gente. Deus é bom. Aleluia. Queria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus para a gente honrar aqui a vida dos nossos irmãos. Quero dizer para vocês que vocês são uma bênção para a nossa igreja. Praticamente todo mundo serve aqui na igreja. A gente vem acompanhando o desenvolvimento de cada um, né? O Mauro aí chegou um pré-adolescente, né? Hoje é um homem casado. Glória a Deus. A irmã Lucielda também chegou aqui com seus filhos pequenos. Praticamente todos casados. Só o Mário ali que ainda está escapando, né? Ainda ficou com os velhinhos ainda, o Mário ainda. Por enquanto, irmã. Vai chegar o dia dele também. Rafael, irmãos, aqui, quando eu cheguei na igreja, o Rafael, garoto também, aprendendo a tocar ainda. Glória a Deus, hoje já é aí o nosso vice-diretor do Rema. Juliana também, né, que vem crescendo aí, nossa diretora do Rema Maracanaú. Glória a Deus, já tem um livro. E o Alisson, né, irmão? Alisson, para quem não sabe, ele é o jogador do Pastor Rubênio, viu? Foi campeão uma vez com o Pastor Rubênio. Glória a Deus, viu, Alisson, pela sua vida. E, irmãos, que isso sirva de ensinamento para todos. Um dia o Alisson estava chegando aqui na igreja. Aliás, ele veio visitar e ele me perguntou se ele podia ir para o racha da nossa igreja. Ele não era da nossa igreja. E eu falei para ele, irmão, que ele não podia ir. Ele poderia naquele momento ter desistido, né? Mas aquilo ali foi uma atitude certa, irmãos. Porque o racha da igreja é da nossa igreja. E lá existe ordem. E está aí, até hoje ele está lá conosco, né? Quando vai para o gol é uma bênção. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles, amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Pai, que eles possam cada vez mais crescerem como homem, como mulher de Deus. Declare sobre a vida deles saúde divina, Senhor. Os olhos espirituais deles sendo iluminados, Senhor. Eles avançando e crescendo no conhecimento e na graça. Pai, aonde eles chegarem, a tua palavra vai chegar, Senhor. Eles são representantes teus aqui nessa terra, Senhor. Pai, e através da vida deles, eles vão te conhecer, Senhor. Prosperidade correndo e alcançando eles, Senhor. Eles frutificando em todas as áreas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um, Pai, que se encontra aqui. Que servem o Senhor na nossa igreja e servem com excelência, Senhor. Nós declaramos, Pai, bênçãos sem medida sendo derramadas sobre a vida deles. E em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, que bênção. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em 2 aos Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas, amém? Glória a Deus, que bênção. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar, não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos para que em todo tempo vocês tenham tudo que precisam, e muito mais ainda para repartir com os outros.
Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para que o semeia, e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Amém? Nesse versículo 10 ele fala algo interessantíssimo. Ele diz, Deus dá semente ao que semeia, depois Ele dá o pão também. Ele é aquele que supre, amém, a nossa vida. Eu estava lendo esses dias Êxodo, naquele momento que o povo de Deus saiu do exílio babilônico, e está ali caminhando em busca, né, daquela terra que o Senhor estava prometendo, e Deus estabelece que daria para eles diariamente aquele maná. Você lembra? É muito interessante, eu lembrei desse texto aqui, de 2 aos Coríntios. Deus vai falar para eles assim, olha, quando cair esse primeiro maná, vocês comem, cada um vai comer cerca de 2 litros, comam esse dia, não guarde para amanhã. Aí eles fazem o quê? Vão lá e guardam. Quando vão de novo no outro dia, ver aquilo que estava guardado, cheio de verme, cheio de bicho, podridão. Mas Deus fala no 6º dia, diz assim, olha, nesse 6º dia, vocês vão colher 2 litros por pessoa, mas colham também para o dia seguinte. E quando eles colhem para o dia seguinte, vão lá no outro dia, e aquilo que Deus mandou guardar, estava guardado, porque Deus tinha mandado guardar. Amém? Ou seja, guardar ou semear, debaixo da obediência de Deus, vai ser a nossa garantia, meus irmãos. Aquilo que a gente guarda, que não é para ser guardado, é para podridão, é para apodrecimento em nossa vida. Mas se for pelo contrário, debaixo da obediência do Senhor, seja obediente. Eu quero te dizer, eu quero te incentivar, seja ousado. Aproveite esse tempo de começo do ano para ser mais ousado no seu dízimo e na sua oferta. No dízimo a gente sabe, né? Sempre 10%. Mas nas suas ofertas você pode contribuir ainda mais, pode avançar nisso. Não guarde aquilo que não é para ser guardado. Amém? Aleluia. Você pode dizer aleluia? Pai, nós queremos te louvar com todo o nosso coração. Porque o Senhor, como sua palavra diz, é aquele que supre a nossa vida. O Senhor dá semente ao que semeia e dá pão para alimento, Senhor. Obrigado porque nada nos falta em tempo algum, porque o Senhor está conosco, Senhor. Obrigado pelo poder da sua palavra operando em nós. Obrigado porque podemos dizimar e ofertar com alegria em nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Dentro de
chovendo, eu estava lá, abusando leis naturais. Não podemos violar leis naturais e penso que sua fé vai te guardar. Eu aprendi isso em Tulsa. Eu lembro uma vez, eu fui para pescar lá em Alabama. Fomos em dezembro para pescar. Chovendo, eu estava lá, abusando leis naturais. Fiquei molhado, fiquei frio, peguei gripe forte. Deus falou comigo, quando você arrepender, pode receber cura. Eu e Jen, no próximo dia, viajando para Brasil. Irmão, no avião, 9 horas, sofrendo com gripe forte, não é diversão. Mas nunca mais chegou gripe para a minha vida. Porque, abusando leis naturais, você está desativando sua fé. Minha fé vai me fortalecer. Não, você vai enfraquecer, vai pegar gripe forte. E Deus vai te perdoar se você pedir perdão. Aleluia, aleluia. Guarda isso aí com você, irmão, abusando leis naturais. Amém? Aleluia. É difícil não tirar o aleluia. Amém. Né? Eu sou Daniele, né? Daniele Gomes, é até difícil falar meu nome completo, né? Todo mundo me conhece por Dani. Né? E eu queria que vocês tivessem a primeira experiência com a sessão de psicoterapia. Então eu vou me apresentar da forma como eu me apresento para os meus pacientes, tá certo? Olá, meu querido, seja bem-vindo. Né? Você quer uma água? Está confortável aí nesse local? Né? Eu me chamo Daniele, né? Sou psicóloga clínica, né? De formação, mas também já atuei em algumas outras áreas, né? Na assistencial, passando pelo CAPS, né? De saúde mental aqui da cidade do município de Caucaia, e também pelo NUPED, que é o Núcleo de Atendimento de Pessoas com Deficiência. Então, eu tenho alguma experiência, né, sobre medicação, né, próximo a psiquiatras, e também ligado a essa demanda a crianças com alguns transtornos. Né? Então, eu sou essa pessoa. E você, quem é? Por favor, eu sei que ninguém vai responder, mas pensa um pouquinho. E você, quem é? Seria fácil para você estar respondendo isso para mim? Também não responde, não. E o que trouxe você aqui nessa noite? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Meninos, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Que bom, queridos. Né, vocês viram que eu comecei com esse vídeo. O pastor Band, que apareceu aí na tela, ele morreu há 12 anos. 12 anos, né? 12 anos. Foi em dezembro de 2013, né? Mas esse vídeo é bem mais antigo do que isso, mas tão pertinente, né? Tão atual, né? Tão sábio. Da parte dele, ele falando sobre a quebra de leis naturais, onde vai trazer algumas demandas para nossas vidas que podem trazer transtornos, né? E não tem nada a ver sobre o espiritual, e sim a quebra das leis naturais, né? Sobre aquilo que a gente pode estar fazendo que não vai de encontro, porque Deus trabalha sobre coisas de encontro. Mas a gente não vai falar sobre isso essa noite. Vai ser difícil para mim. O tema de saúde mental, né, que foi trazido para esse aí, vai ser uma minissérie, né, que são 2 cultos, né, onde eu tentei ver o que seria pertinente para a igreja, para o nosso público, nessa noite, a solicitação do nosso pastor, tá certo? Porque ele entende, né, que há uma necessidade sobre isso. Né, sabemos, né, de como somos formados, mas eu não vou falar sobre isso. E uma vez que trouxe esse entendimento, ele tem esse entendimento, ele quer passar para a igreja de uma forma equilibrada, tá certo? E eu, uma vez, fazendo parte daqui, e ele me solicitou, e eu vou trazer isso, que seja de uma forma equilibrada, vai ser tranquilo, vai ser fácil, todo mundo vai ter um entendimento muito fácil, né, porque eu também compreendo que quando a gente vai levar uma mensagem, tem que ser aquela mensagem que todos possam entender. Né? Todos, de criança, enfim. E aí a gente veio com o tema Minha Saúde Mental Importa. A gente sabe que, e com certeza vocês passaram já, por um janeiro branco. Quem aqui já passou por alguma palestra de janeiro branco? Poucas pessoas, né? Mas é engraçado que não só janeiro branco a gente está falando esse mês, mas também prevenção a câncer do colo de útero. Quem foi a mulher aqui que já passou por uma palestra dessa? Ou já ouviu falar? Está vendo que já aumentou o número de pessoas? Comumente, a prevenção do câncer do colo do útero, também se fala sobre a saúde mental. Sendo que a gente tem uma tendência de dar uma ênfase maior a isso, porque talvez sejam coisas palpáveis. Né? E como a saúde mental está muito no subjetivo,
né, de algumas pessoas, até com a tentativa de estar opinando sobre isso, né, fica muito naquele campo. Ah, será que é frescura? Será que isso daí não é falta de trabalho? Né? Será que ele não é muito mimizento? Gente, chega a dor no meu coração escutar isso. Né? E até proferir essas palavras diante de todo o processo, né, de trabalho que eu passo, e aonde eu chego em casa muitas vezes assim, tomar um banho, nossa, como tem tanto sofrimento, né, a esse respeito. Né? E como fomos lesados por muito tempo, principalmente quando falamos, né, do povo de Cristo. Né? Muitos estigmas foram colocados como sendo coisa do diabo, né, como sendo coisas que não faziam parte, como a mente foi muito negada por muito tempo. É ou não é verdade? Um dia desse a gente estava cantando, né? Meu corpo foi curado, minha mente foi sarada. Essa música é muito antiga, mas parece que a mente não consegue acessar essa informação. A gente precisa estar cuidando da mente, assim como cuida do corpo. Não é verdade? Né? E às vezes é só falta de compreensão. Às vezes a gente não toca no assunto porque ainda não estudou sobre o assunto, não viu o assunto. Né? Mas a gente está num tempo, queridos, que a gente vai precisar fazer isso. Né? A gente está vendo que cada vez mais, por mais que a informação chegue, também fica naquilo. Muita gente pensa que sabe de muita coisa por conta da IA, porque agora não é Google mais, né? Agora é por conta da IA, mas por conta do Google. Mas também tem aqueles que são totalmente avesso, porque realmente não tem um pingo de empatia sobre um movimento tão sério. Né? Há um sofrimento humano, há um sofrimento psíquico anterior a essa nova criatura. Né? Que ainda estamos lidando, porque estamos em crescimento. Né? Para poder evoluir, para poder sarar, para poder tratar. E é necessário que a gente tenha compreensão que às vezes a pessoa que está do nosso lado está rindo, mas está rindo porque ela precisa daquele sorriso, mas não porque tem vontade de estar sorrindo. Então isso traz a nossa compreensão, muitas vezes, que precisamos ser mais solícitos com as pessoas, mais carinhosas com as pessoas. Eu estou falando de saúde mental. Né? A gente vai fazer uma introdução falando muito sobre saúde mental, sobre a gente ter essa percepção de acolhimento, tá certo? E no próximo a gente vai dar entrada mais em algumas outras situações, tá? Na próxima quinta-feira. Então, pensar sobre isso, queridos, é muito importante, principalmente neste público. Não é verdade? Porque recebemos pessoas, acolhemos pessoas. E partir de um ponto que não acolhe um público que talvez seja diferente de mim, de você, aí a gente já vai pensar de outra forma, né? Será que não é algo meu que está faltando? Talvez de conhecer, talvez de me entregar mais a entender as pessoas, ou ser mais acolhedora com as pessoas, né? Porque nem sempre dá para conhecer todo mundo, né? Mas somos diferentes de todo jeito. Mas aí alguém estipulou o diferente do diferente. Existe o diferente do diferente? Não sei. Pode ser. Para um ou para outro. Depende da forma que a gente olha. Não é verdade? Vamos lá. O tema saúde mental, né, todo janeiro é muito marcado. Né? Na área da saúde a gente fala muito sobre isso. E a gente sempre vai estar falando muito sobre um tema muito específico também dentro desse tema. Né? Há anos atrás, a gente estava falando sobre o impacto do digital, dos relacionamentos, tanto no digital como no presencial. Hoje a gente está falando um pouco de paz, sobre relacionamento também. Como é importante a gente preservar os nossos relacionamentos. Olha aí, eu estou falando de saúde mental. Né? A preservação dos nossos relacionamentos, né? A gente saber onde é que a gente está entrando e como a gente está executando esse relacionamento da forma intencional, também vai favorecer a nossa saúde mental. Amém? Entender que a gente precisa ser intencional, principalmente porque precisamos cuidar da nossa saúde mental. Né? Por muito tempo, né, foi negado o fato de termos cérebro. Mas, né, com todo esse avanço, a gente não pode mais negar esse tipo de coisa. Né? E entender que há processos que possam estar dificultando o nosso avanço.
há processos psíquicos que pode estar dificultando, há processos de falas, talvez antigas, né, de familiares, de parentes, de um amiguinho, talvez, que falou, que talvez ficou gravado aí e não conseguiu sair. E talvez fica como aquele peso, não deixando, muitas vezes, avançar. E pode ser em todas as coisas, no trabalho, na vida ministerial, na família. Ah, porque alguém me disse isso uma vez e eu acreditei. Mais uma vez que entendemos que a necessidade de cuidar da nossa saúde mental, a gente vai entender os âmbitos e os lugares e os momentos certos de estar cuidando disso. Né? Porque uma coisa que não pode ser negada é que há recursos. Né? Eu trouxe um versículo muito pertinente, né, que vai falar muito sobre isso, né, porque eu estou na igreja, no âmbito da igreja, eu posso falar sobre isso. E lá em Coríntios, vamos lá, deixa eu ver aqui. Lá em 1 Coríntios 10:3, bem conhecido. 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pode passar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possa suportar. Pode passar. Portanto, meus amados, fugir, eu vou ficar por aqui. Em outras versões, a gente vai estar falando sobre Deus vai dar ferramentas, recursos, suporte, né, para poder passar. Né? E eu não consigo entender, né, de outra forma, trazendo aqui para essa fala de saúde mental, de recursos, de suportes, como sendo pessoas que podem segurar na nossa mão, né, e estar nos ajudando, né, uma orientação profissional, a estar nos ajudando, porque todo mundo sabe aqui que profissional está para isso. Não é verdade? Eu não tenho como deixar de falar que por muitas vezes estamos acostumados a falar e estar acostumado a dizer tudo bem tomar o remédio para a pressão, tudo bem tomar uma medicação para a diabetes. Mas quando vamos tocar no toma isso daqui para a ansiedade, não, que eu não quero ficar viciado. A gente tem que pensar sobre o custo-benefício. Você não pode tomar o remédio da pressão enquanto o médico não falar, ou você não pode parar de tomar o remédio da diabetes enquanto o médico não falar, ou e também você tem a necessidade, pode ter a necessidade de tomar um remédio para controlar alguns níveis de ansiedade, caso solicitado. Até aqui. Né? Devemos pensar sobre isso, porque o sofrimento não é algo que foi nos dado de uma forma... Né? A gente não olha o sofrimento como, não, a pessoa tem que sofrer. A psicologia não olha dessa forma. A pessoa tem que sofrer para poder crescer. A pessoa tem que sofrer para poder avançar. Não, a gente olha de uma forma com dor, né? Que a gente precisa cuidar. A gente precisa fazer uma intervenção para tirar esse ser daquela situação. Então, é assim que a psicologia olha. Então, não tem como a gente estar achando que essa fala pode trazer algum peso. Eu não acho dessa forma. Porque pode ser temporário. Se você quiser. Né? Vamos passar um pouquinho o slide, meu querido. Ele vai me ajudar essa noite. Eita. Então, primeiro, né? O anterior a esse. Esse é o primeiro? Tá. Aí, mais uma vez, né? Falando sobre ansiedade. Mas vamos para o primeiro agora. Vamos lá? Pode passar. Olha que eu trouxe a cola, viu?
Precisamos compreender que Deus se importa com a nossa integridade. O pastor Rômulo iniciou falando sobre isso, né? Que Deus se importa com o nosso todo, né? E não só com uma parcela de nós, né? Precisamos crer que Deus também providencia cuidado, usando diversos instrumentos, que Ele é capaz de produzir um escape. Foi aquele versículo que a gente falou. Uma saída para a dor, para o medo, para a insegurança, para a angústia e tantos outros sentimentos que se encontram enleados à alma de homens e mulheres do reino de Deus. Pessoal, por muito tempo sabemos, né, como eu já tinha falado, que ficou aquele estigma, né, isso não é de Deus, né? E infelizmente várias pessoas sofreram muito, infelizmente ainda sofrem, né, por conta desses estigmas, não buscando tratamento, não buscando ajuda, não pedindo ajuda, que às vezes não precisa nem correr logo, né, porque não tem ciência de um completo, né, mas se abrir para alguém. Esse é o primeiro passo, né? Às vezes ficamos muito fechados em nós mesmos e não chegamos para uma pessoa de confiança e falamos, isso pode ser o primeiro passo para a saúde mental, tá? E chegamos dizendo, olha, eu estou cansado. Alguma coisa está pesando aqui. Porque é só essa fala, sabe que quando a gente fala, a gente se escuta, né? Vai trazendo, tá. Então, se eu conseguir verbalizar, é porque algo tem de diferente. Alguma coisa eu estou precisando. E é justamente sobre isso. Se eu estou precisando, aí daqui a pouco vai criar uma consciência de buscar uma ajuda. Estão entendendo? Então, a gente precisa ter consciência de nós mesmos. Né? Quantos aqui fizeram aquela famosa listinha de janeiro? Né? Esse ano eu vou. Quem foi que fez? Ora, gente, isso daí é o que eu fiz. Né? Na minha listinha de janeiro eu disse que eu ia cuidar da minha saúde física. Né? Esse ano eu vou correr, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou fazer alguma coisa. Vocês não fizeram isso, ou pelo menos mentalizaram de alguns desejos que vocês querem fazer? Né? E até para a gente fazer esses desejos, para a gente colocar no papel ou mentalizar, a gente tem que conhecer um pouquinho de nós mesmos, não é verdade? Não é verdade? Pelo menos eu tenho que me observar. Poxa, eu estou precisando, né? Quarentou, né? O ano que vem que eu vou fazer 41, esse ano não, esse ano eu vou pular, mas quarentou, né? E eu preciso cuidar da minha saúde física. Né? Eu me observei e eu me percebi, né? E por conta disso, eu vou começar a me visualizar. Aí eu espero misericórdia de vocês, tá certo? Como todo processo de vida, como todo processo terapêutico, eu sou muito paciente com as pessoas e eu quero que também vocês sejam comigo. Amanhã eu não sei se eu vou levantar para ir para a academia. Eu estou falando de terapia. Estou falando de paciência. Eu estou falando de compaixão com o outro. Porque às vezes somos tão acelerados, né, que a gente quer o quê? Não, ele falou, então ele vai acontecer. E cadê? Mas, misericórdia. Entenda que há um processo, né, até para a gente começar a qualquer tratamento, que seja físico ou mental, a gente precisa de passar pelo processo de conscientização. Não é verdade? A gente precisa se alimentar daquilo para poder colocar em prática, é ou não é? Eu falei sobre a prevenção do colo de útero, mas muito comumente as mulheres já falam, não, começou o ano, eu já vou, né, pegar o dinheiro aqui, ou senão eu já vou juntar os exames, e eu vou correr atrás disso. Mentalizando, né? Porque em janeiro é o começo, é ou não é? E para muitas vezes, ir um check-up, ou enfim, o que seja, né? Falando da saúde física. Mas a gente esquece que a saúde mental também é importante. Como é que está a minha cabecinha para começar esse ano? Será que esses propósitos, esses planos que estão passando aqui pela minha cabecinha, eu vou conseguir? Será que pode ser evidenciado diante do que eu estou passando aqui psiquicamente? Será que aquele peso que eu carreguei durante o ano passado todo, né? Alguma aflição, alguma angústia, alguma fala, será que já foi sarado, já foi curado, já foi tratado? Que eu possa parar e soltar e seguir em frente? Ou eu necessito de um cuidado maior, porque eu passo por um processo. Minha vida é um processo. Estamos em processo. Todo mundo entendendo? Todo mundo se colocando?
Né? Eu estou aqui para dizer, eu estou falando de doença, estou botando para... Não, de jeito nenhum, não é sobre isso, mas existe. Né? A gente não pode negar algo, né? Porque senão a gente vai deixar de cuidar desse algo. É a mesma coisa quando a gente... eu quero um ano novo, eu quero ir para uma faculdade, eu vou me inscrever no Enem, vai dar certo. Olha aí o jovem, vai dar certo. Vai dar certo, aqui o cearense gosta muito, né? Vai dar certo. Vai dar certo quando? Quando estudarmos e sentarmos lá e fizermos a prova e passarmos. Vocês estão entendendo? Algo precisa ser feito. Entende? E isso em tudo na nossa vida, algo precisa ser feito. Estou acordando, taquicardia, meu coração meio suada. Que coisa estranha, o que está acontecendo? Né? Isso que eu estou falando, todo mundo conhece, porque está no IA, está no Google, né? Sintomas ansiosos. O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E a gente só vai entender o porquê está passando por isso, primeiro porque vai estar se conhecendo, vai estar se analisando, vai estar se observando, vai estar entendendo o contexto de nossa vida. Né? Não sei se você já pensou sobre isso, mas eu penso sempre, né, sobre a nossa trajetória. Né? Será que eu vou estar passando pela minha vida com essência, com evidência, ou só sobrevivendo? Sem estar vivenciando, sabe? Vivenciando uma amizade, vivenciando um relacionamento, vivenciando o casamento, vivenciando a vida dos filhos, vivenciando o trabalho, vivenciando a profissão. Porque isso que vai trazer segurança, substância, sabe? Para poder, quando tiver algo que não está bem psiquicamente, eu vou entender, porque eu estou vivenciando a minha vida. Eu vou estar entendendo o que eu estou passando de uma forma mais diretiva, mais assertiva. Faz sentido para vocês? Né? Então, a ausência, né, da saúde mental hoje tem gerado vários transtornos. A gente está falando sobre a presença da saúde mental, mas a ausência tem gerado vários transtornos. Né? Muitas vezes a gente deixa até de vir para um ambiente como esse, porque está passando ou sentindo por alguma coisa. Né? E a gente não para perceber que tem que dar uma parada, uma organizada, ver se precisa de ajuda externa, né, para poder avançar e não paralisar. Né? Porque a nossa ideia é estar aqui, em comunidade, e aceitando e recebendo as pessoas da melhor forma possível. Então, para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível, a gente precisa se cuidar aqui, da forma correta. Faz sentido para vocês? Né? Essa pergunta também eu faço muito. Faz sentido para você? Né? Tá vendo que não é tão desagradável? É só assim. Faz sentido para você? Né? E muitas vezes a gente fica naquele âmbito de não, mas eu aguento. Eu aguento. Eu aguento. Eu já aguentei tanto na minha vida. Eu aguento. Aí eu vou falar para vocês. Queridos, eu tenho pessoas de 73 anos em atendimento por conta do eu aguento. E só agora, com a sabedoria de vida, ele entendeu que ele não aguenta. Que ele passou a vida toda sofrendo por isso. E às vezes deixou de viver o melhor que ele poderia viver na vida dele, porque ficou nessa pressão do eu aguento. Eu aguento porque fulano aguenta, porque ciclano aguenta, porque eu não sou fraco. Ao contrário. Sempre eu valido muito as pessoas que procuram ajuda, e a gente pode falar do nosso meio aqui também, né, que procuram ajuda, que são muito corajosas, que não estão querendo, sabe, desabar. E estão ali buscando força no que tem e no outro também, para estar lhe ajudando de alguma forma, encaminhando, fazendo alguma coisa para estar prosseguindo. Né? Então, esse entendimento a gente tem que ter. Né? A gente não está aqui para aguentar. A gente não está nesse mundo aqui para ficar aguento. Eu aguento. Mais uma etapa, eu aguento. Mas não é sobre isso. Vai chegar uma hora que vai parar. Eu tenho pessoas lá comigo, eu tenho uma pessoa lá comigo, ela tem 60 anos. Ela não conseguiu casar.
Porque um dia fizeram algo com ela que ela não conseguiu romper. Eu sei que faz tempo, 60 anos, mas eu também entendo que naquela época não tinha muita fala sobre isso, na verdade. Mas para você entender que há sofrimento, né? E que as pessoas às vezes deixam de avançar na vida por conta de certas coisas que não teve um cuidado. Vocês entendem? E a gente precisa ter esse olhar de cuidado conosco, primeiro, para poder a gente saber fazer para o outro. É ou não é? Vocês lembram de alguma coisa? Vocês lembram de alguma coisa aí? Porque no meu tempo todo de faculdade eu lembrava de várias coisas que eu conhecia. Né? Como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuido de mim mesmo? Como é que eu vou cuidar do outro se eu não entendo, se eu não tenho compaixão comigo mesmo? Então, a premissa é essa. Iniciar se entendendo, buscando se entender, se compreender. Ai, Diana, como é que eu faço isso? Às vezes é parando. Às vezes é saindo do celular. Às vezes é ter um momento de menos tela e de mais companhia. Né? Porque quando a gente conversa, a gente vai se escutando, como eu falei. E a gente vai se conhecendo também através da fala. Não é verdade? Então a gente aí vai evoluindo. Olha que legal. Olha, eu nem sabia que eu pensava assim, mas a conversa me levou a isso e hoje eu tenho compreensão do que eu acho, do que eu sou, do que eu penso. Né? O isolamento nunca foi bom. Né? Ai, é melhor bicho do que gente. Meu Deus. Misericórdia, né? Vocês já escutaram isso por aí, né? Eu já fico preocupada, porque aí a gente já pode estar falando de algum adoecimento. Dependendo do excesso, né? Dependendo de quanto se isola, dependendo de quanto cuida desse bicho. Né? Então a gente tem que saber que o equilíbrio é algo que a gente tem que estar levando para nossas vidas para obter e dar continuidade à nossa saúde mental. Entender com quem a gente anda, como a gente anda, a hora de entrar, a hora de sair dos ambientes. Então, tudo isso se faz necessário. E não andar de uma forma totalmente aleatória, né, e achando vai dar certo, né, vai dar certo, e não tendo compreensão sobre o que está fazendo. Porque isso pode causar algum tipo de dano, tanto psíquico como comportamental também. Vamos lá pensar. Ah, eu estou aqui, né, aqui na igreja não, mas eu estou no meio de pessoas, né, que não são tão legais. Elas gostam de fofoca, de fala, disso, daquilo, outro. Né? E isso pode trazer algum dano para a minha vida, não pode? Não pode trazer algum dano para a minha vida? Né? Onde pode mudar o meu comportamento e pode trazer movimentos, né, estressantes para mim. E com esses movimentos estressantes pode me levar a várias instâncias. Então, trabalhar com prevenção, olha aí outro tópico, também se faz necessário. Será que dá certo? Será que é o certo? Né? Será que aquele amigo no trabalho que só fala, né, que não está combinando comigo muitas vezes e que me está trazendo peso, será que dá certo eu continuar com ele? Estou falando de prevenção. Né? A gente sabe que a gente passa por essas coisas e a gente tem que estar sempre analisando. Né? Jesus nunca, ele esteve aqui nessa terra e a gente pode falar que ele também se angustiou. Então a gente não pode estar falando de jeito nenhum que, né, tem que ser forte. Né? Agora vem, a gente é forte. Eu tenho que falar para vocês assim, eu tenho que ser forte naquela ânsia de dizer assim, que eu não vou sentir nada, porque isso já foge. Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Já foge de um equilíbrio. Vocês já tiveram algum vizinho? A gente não. Algum vizinho, algum amigo bem distante, que passa por cima de várias batalhas na vida e parece que nem está sentindo nada, e continua, e que você já achou até estranho. Nossa, que negócio. Né? Até a fala, né, que todo mundo fala, que negócio mais maluco, como é que a pessoa apanha e não para? Gente, um dia vai parar.
um dia para. E também não vivenciou. Não teve o melhor. Porque não parou antes para resolver cada coisa no seu tempo. Para poder estar avançando, para poder estar crescendo. Cuidando da sua saúde mental. Né? Entendendo que é necessário passar por processos também de cura. Né? E a gente não pode estar fazendo isso. Porque um dia a conta chega. Né? Precisamos nos olhar, nos observar. Até para ter força para cuidar do outro. Faz sentido? Amém? Estar acessível às pessoas. Né? Hoje a OMS não tem uma definição do que é saúde mental. Porque é muito subjetivo. Né? Vamos lá, a Júlia falar, Dani, saúde mental para mim eu poder estar viajando, isso vai acessar a minha saúde mental e eu vou estar muito bem, que não sei o que né? Para ela né? Que se eu puder, quanto mais eu vou estar mais feliz e acessando coisas novas, tudo mais. Para mim pode ser, saúde mental, tá com um livro muito bom, né? E poder experienciar esse livro, né? Eu estar cuidando da minha saúde mental, enfim, com um amigo distante, então ali eu vou estar fazendo a manutenção, é a coisa agradável que está me fazendo bem. Então, por isso, não tem uma definição geral, mas é entender que existe um equilíbrio. Né? Que na vida do ser humano é necessário ter um equilíbrio. Qual é o seu equilíbrio? Quando é que você se percebe equilibrado? A gente pode abranger para a sua família, porque você foi criado por pessoas. Então, vamos lá, com muita leveza também, porque pessoas continuam sendo diferentes, mesmo sendo da mesma família. Mas há uma base, não é verdade, que a família dá, né? Sobre o que pensa, sobre o que acha, sobre suas percepções. Né? E a gente tem que entender qual é o nosso equilíbrio. Porque a partir do momento que entendemos qual é o nosso equilíbrio, quando tivermos com alguma falta de equilíbrio, a gente vai detectar e vai correr para cuidar. Faz sentido para vocês? Né? Mais na frente a gente vai estar falando, mais na frente do que eu falo na próxima vez, né, que a gente estivermos juntos, sobre alguns transtornos, sobre patologias. Né? A gente vai estar se aprofundando mais sobre isso, sobre como é que acontece esse processo, ou como a ciência alcançou até agora esse processo, porque tem muita coisa que não foi fechada ainda, né, como da onde veio o autismo, né? Todo dia, teve um tempo no começo, lá em 2013, que eu escutei que, só vou dar um spoiler aqui, que o autismo veio da história Mãe Geladeira. Alguém já ouviu falar sobre isso? Que bom que não, porque eu acho horrível. Eu sei, que bom que o processo foi evoluindo, né? Porque a mãe sempre tem que estar levando a culpa, mas assim, foi o início. Sabe? Eu achava, nossa, tá assustador, doloroso, tudo mais. Né? Nem mãe eu era, eu estou falando de 2013. E as coisas vão evoluindo, por isso não tem nada fechado ainda, porque está em estudo. Entenderam? Está em estudo, né? Nessa última agora, nesse último levantamento, falando sobre alimentação. Alguém já ouviu falar sobre isso? Que a alimentação interfere? Tá. O ser humano é biopsicossocial, então tudo pode vir a interferir. Né? O nosso meio, o ambiente, né? A alimentação, biologicamente. Então, isso tudo pode interferir de alguma forma. Né? Mas a gente vai falar isso mais na frente, tá bom? Pode passar o próximo, por favor. Pronto. Faz-se necessário uma compreensão mais assertiva, né? Novas intervenções de prevenção e tratamento. Né? Há muitas possibilidades, mas eu vou deixar aqui algumas orientações para vocês. Pode ir. Pode passar. O anterior. O posterior. Vamos lá, amigo. O que eu falei? Consciência sobre a realidade. Não há ninguém que comece um tratamento sem antes perceber que precisa dele e o quanto se encontra adoecido. Vamos lá. Dani, não estou conseguindo alcançar, mas vamos para a saúde física, tá certo? Para poder, vamos galgar isso, né? Que é mais alcançável, né? Quando é que você percebe que precisa tomar uma medicação para a gripe? Alguém pode falar?
Quando começa a espirrar, né, tá tossindo, tudo mais, opa, vou aqui juntar aqui minhas forças e vou também contar com a contribuição desse remédio para a gripe. Então, quando eu vou entender que eu preciso de um tratamento psíquico, a partir do momento que eu me conheço. Não há ninguém que comece um tratamento sem antes se perceber. Então, a gente precisa anteriormente se perceber. E foi justamente toda aquela jornada que a gente estava falando no começo. Né? É preciso um olhar real para si, para reconhecer o limite, a dor e principalmente a condição de sobrecarregada em que se encontra. Atentar-se para a verdade que está diante dos olhos. Aqui não somos onipotentes e que muitas vezes líderes cristãos também adoecem e morrem. Né? E muitas vezes a gente pode agora lembrar sobre o vídeo. Né? Todo mundo aqui é Verbo da Vida, a maioria temos visitantes, aquele do vídeo é o fundador da Igreja Verbo da Vida. Né? Então ele estava falando sobre quebrar limites naturais. Né? E a gente não conseguir compreender o tempo e a estação das coisas, né? O momento de parar, o momento de avançar, o momento das férias, né? O momento de parar para conversar com um amigo bem bacana, que eu consigo ser amigo, né? Que eu sento e ele, poxa, eu sou eu com essa pessoa. E fica tudo mais fácil, mais tranquilo a conversação. Né? Então isso é importante para nossas vidas. Entendeu? Isso faz a manutenção da nossa vida também. Tá? Então, atentar-se para a verdade que está dentro dos olhos. Né? É necessário ter coragem para reconhecer que precisa de ajuda. E isso não significa ser menos espiritual. Pelo contrário, significa ser maduro para ver a necessidade de um ministério saudável. Né? Quantas vezes, né, a gente vê uma pessoa na largada, a gente já viu, ou senão a gente pode chegar a ver, e alguma coisa para. Aquela pessoa, o que foi isso? Né? Lembra daquela fala que às vezes a gente dá ouvido a coisas, a pessoas, né, e acaba colando, grudando aquilo na gente. A gente muitas vezes tem um impulso para aquilo, mas depois chega aquela voz, você não pode. Você não consegue. Isso também pode ser um motivo daquela pessoa que estava acelerada e de repente para. Porque começou a escutar aquela voz. Porque anteriormente não tratou de tirar aquela voz, de ser, né, organizado. De parar mesmo, de dar vazão e entendimento para essas coisas, né, através de um tratamento. Faz sentido para vocês? Né? Então, veja como seria bacana, né, a gente começar tudo e terminar tudo no tempo hábil. Não seria bacana? Mas sabe o que é que acontece quando chega pessoas lá na clínica falando? Eu estou aqui, muitos falam, né, principalmente os mais jovens, mas os mais velhos também. Porque ele conheceu uma palavra e a palavra é procrastinar. Aí ele fala assim, eu estou aqui porque eu procrastino muito. Eu não consigo avançar. Você lembra da Ia, né? Ele pegou uma palavra, eu procrastino muito, eu não consigo avançar. Aí vem o papel do profissional. De entender que procrastinação é essa que ele está falando. Porque às vezes não é só aquela, né, que comumente aparece na Ia. E sim, demandas mais profundas, aonde precisam ser investigadas. Né? E muitas vezes a gente está nesse movimento de eu comecei e eu não consigo. Por quê? Vamos se perceber, vamos se olhar, vamos ficar atentos a nós mesmos. Né? O que é que está faltando? E atrás do que está faltando. Faz sentido para vocês? Aí vocês se colocam, o que é que está faltando? O que é que está faltando para avançar? O que é que está faltando? Né? Então, se faz necessário, a gente está sempre nessa percepção, nesse olhar misericordioso, né? Mas entendendo que se está sentindo dor, se está sofrendo sobre isso, é preciso cuidar. É preciso buscar ajuda. É preciso de orientações para poder não estar nesse movimento procrastinando.
Fez sentido para vocês? A saúde mental, né, por muitas vezes, eu não sei se vocês lembram, né? Não sei. Quem é da saúde aqui? Tem gente da saúde aqui? Tem mais alguém da saúde aqui? Tem ali a Renatinha. Não sei se tu lembra, Renatinha, que ela é bem nova, né? Eu não. Mas lembra que teve um tempo que quando a pessoa, quando dizia assim, morreu, era só o coração? Quem lembra disso? Lembra disso? E hoje quando fala morreu, a saúde já entende? O cérebro morreu. Então morreu. Existiu esse tempo, gente, que a morte era decretada a morte da falência do coração. Mas hoje, né, com o avanço, foi compreendido que o cérebro, uma vez parando, tudo para. E por que a gente, às vezes, demora para cuidar dele? Porque ele faz parte do nosso corpo. Na realidade, ele está regindo muita coisa, né? Informações são levadas, neurotransmissores, né, conexões, né, estão sendo ativadas através dele. Então, precisa atentar para isso. Faz sentido? Estão entendendo? Então, a gente precisa estar sempre em observação, se observando. Né? Sempre eu falo, até falo em casa, né? Eu gosto muito da ceia. Quem é que não gosta da ceia? Eu gosto muito da ceia, mas analise o homem a si mesmo. Porque eu acho que nessa vida corrida que a gente leva, queridos, poucas vezes a gente para estar se analisando. É ou não é? Será que se eu fizesse diferente seria melhor? Será que se eu fizesse diferente eu poderia ter evitado? Será que eu não tenho mais carga para isso, mais vigor para isso, de me dar com força sobre isso? Será que eu não posso pensar diferente? Será que eu não posso agir diferente? Porque a gente pensa e age, né? O agir e depois pensar não dá certo, tá? A gente está falando de algo impulsivo e não vai dar certo, mas a gente pensa e depois age. Não é verdade? É sobre isso. Analisar nós mesmos. Ser orientado por nós mesmos, muitas vezes, por entender a nossa... Será que eu estou andando de uma forma equilibrada, organizada? Será que eu estou sendo, né, uma pessoa que pode dizer assim, não, aqui está tudo bem, está tudo ok. Já cuidei da minha saúde física, fiz todo o meu check-up, né, fiz o meu exame de sangue, fiz a minha mamografia, fiz tudo o que precisava ser feito para esse ano e também, né, dei uma checada na minha saúde mental, porque ela faz toda a diferença. Ela faz toda a diferença. Até para você entender do que você precisa. Né? Você está organizado mentalmente. Né? Muitas vezes a gente se encontra em algumas barreiras da vida, porque simplesmente a gente é levado e se deixa ser levado, que eu acho que é melhor isso, se deixa ser levado por algumas circunstâncias e não para analisar. Será que é o melhor para mim? Né? Será que esse passo aqui que eu estou dando, será que é o melhor? Se escutar, se observar, né? Se compreender. Fez sentido para vocês? Né? Então, tudo isso se faz necessário para um equilíbrio e manutenção de uma saúde mental. Tá certo? Sempre falando, né? A gente está aqui, principalmente no corpo, né? A gente está aqui falando sobre acolhimento, a gente está falando sobre misericórdia, a gente está falando sobre saúde mental, a gente está falando sobre como permanecer com a saúde mental. Então, tudo isso se faz necessário. Né? Uma vez esse público aqui escutando e fazendo sentido para vocês, qual é o meu papel? Propagar. Né? Propagar que a gente não precisa estar olhando diferente de uma forma só porque a gente não conhece. Não é porque eu não conheço uma coisa que eu tenho que definir aquilo como errado. Eu simplesmente não conheço. E ser humilde a isso é muito bom, né? Eu não conheço. Então eu vou ali me aprofundar, vou estudar. Ou senão eu vou deixar para outra pessoa tomar conta. Né? Porque existem outras pessoas que se adentram né, a esses papéis. Entendeu? De cuidado. Né? Ou senão, olha, eu até percebi. Será que não tem alguém para estar cuidando? Será que não tem alguém para estar olhando para ele de uma forma carinhosa? Né, para estar ajudando. Porque todos nós, queridos, temos,
né? Todos nós temos. Ou se não já pensamos, ixi, eu aprendo melhor só assistindo o vídeo. Eu aprendo melhor só escutando. A minha aprendizagem, ela é mais assertiva quando eu estou na sala de aula. Está vendo problema nisso só porque tem diferença? Não tem. É só formas diferentes de ser, formas diferentes de receber. É ou não é, professora? É ou não é? Formas diferentes de pensar. E quando estamos estudando sobre isso, né, os professores podem, né, falar aqui para mim, eles aprendem isso, né, sobre formas de ensinar diferentes para pessoas diferentes. A gente não pode falar a mesma coisa do mesmo jeito, achando que todo mundo vai receber da forma igualitária. Né? Então, do mesmo jeito, a gente não pode estar nessa percepção que todo mundo tem que ser igual a mim. Isso é super chato. E eu sou legal. Cadê o amém, irmão? Parou. E eu sou legal. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, algumas diferenças, né, que podem trazer, existentes, são dificuldades. Sim. Como é que a gente vai lidar com isso? Qual é a forma de lidar com isso? Buscando intervenção profissional, né? Se aproximando para conhecer. Olha aí, eu estou falando de várias coisas ao mesmo tempo, porque relacionamento, bons relacionamentos, traz a manutenção do quê? Da saúde mental. Fez sentido? Né? E a gente vai poder estar evoluindo, vai estar crescendo. Né? Na próxima semana, a gente vai estar tocando mais sobre algumas patologias, porque eu falo, né? O pastor, né, quis, né, e eu vou trazer para vocês de uma forma muito branda, muito organizada. Lógico que a gente não vai se aprofundar tanto, mas tem coisa que a gente precisa saber, porque a gente está para acolher. Acolher, a gente está aqui para acolher. E não para julgar comportamento nem ações, a gente está aqui para acolher e para estar olhando da melhor forma, porque ela vai para o mesmo lugar. Então a gente vai aprender sobre isso também. Né? A gente vai aprender um pouquinho sobre o autismo, a gente vai aprender um pouquinho sobre o TDAH, a gente vai aprender um pouquinho sobre ansiedade e a gente vai aprender um pouquinho sobre depressão e burnout. Tá certo? São coisas muito pertinentes no tempo de hoje, né, que a gente escuta muito, né? Com certeza alguns já tiveram amigos, né? Teve que voltar para casa porque teve uma crise de ansiedade. A fulana de tal não apareceu porque ela está com uma depressão profunda, né? A gente tem crianças TEA aqui na igreja, a gente tem pessoas com TDAH aqui na igreja e crianças também. Então a gente precisa aprender a lidar, minimamente. Eu não estou falando para você fazer um tratamento, não, que você não é profissional. Eu acho que só tem 8 psicólogos aqui. Mas a gente precisa respeitar, acima de tudo, e a gente precisa entender, né, o que é um acolhimento, porque eles são pessoas. Né? E a gente precisa evoluir sobre isso também. Né? E às vezes é só um estigma. Sempre eu falo, uma pessoa às vezes é indiferente porque ela não conhece. Faz sentido para vocês? Às vezes a pessoa fica até meio assim, e até bota uma carinha assim, muitas vezes porque não conhece, mas também está faltando, né, aquele movimento acolhedor. Né? Porque isso ninguém impede que você tenha. Não é verdade? E é isso, meus queridos. Então, por aqui eu fico essa noite, né? Quando for na próxima quinta, a gente vai estar aprofundando mais um pouco, tá certo? Eu agradeço, né, a escuta de vocês e a sessão acabou. Isso aí está no tempo certinho. Olha só. Oi. Glória a Deus. Que bênção, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Talvez você esteja aqui ouvindo isso que nós ouvimos, que foi tão importante para nós, mas você ainda não entregou o seu coração para o Senhor Jesus. E essa é uma boa noite para que você possa fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você, só você pode entregar a sua vida a Ele. Ou quem sabe você está afastado dos caminhos dEle, afastado da comunhão da igreja e deseja retornar a essa comunhão. Essa é uma boa noite para isso. Se esse é o seu caso, nós queremos te receber, queremos orar por você, queremos te abençoar.
Amém? Tem alguém assim? Com essa necessidade? Se não, tem alguém que precisa ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em novas línguas, você ainda não recebeu isso, sabe que é um direito seu, está dentro do pacote da salvação, deseja falar em novas línguas. Se esse é o seu caso, levanta a sua mão, nós queremos orar e ministrar sobre você. Amém? Glória a Deus. Acredito que não. Obrigado, meus irmãos. Eu tenho aqui alguns avisos antes de liberar você. Os primeiros deles dizem respeito ao rema. Quem já fez o rema aqui, levanta a mão. Dá um uhul, alguma coisa do tipo. Demonstra alegria. Por favor. Amém? O rema é uma bênção, uma escola que funciona aqui na nossa igreja. Na época que eu fiz, nós tínhamos que ir lá para Fortaleza. Era toda uma dificuldade, mas agora nós temos aqui na nossa igreja. Amém? Não é um negócio para lucrar, é um negócio para te abençoar. Esse é o propósito, que você cresça na graça, no conhecimento de Deus. E nós temos aqui alguns benefícios por tempo limitado. Esse primeiro deles, que é o desconto especial de 15% na matrícula, que vai até o dia 31, dia 31 de janeiro. Quem pode fazer o rema? Pessoas que já se converteram e que têm a partir de 16 anos. Todas as pessoas, não é alguém que eu quero ser pastor, não é isso. É para que você, na sua vida cristã, seja elevado e edificado, amém? Se você tem 16 anos, você pode fazer já a sua inscrição no dia de hoje. Nós temos descontos especiais. O primeiro deles é para pessoas de 60 anos ou mais e também para pastores e seus cônjuges, amém? Amém? Glória a Deus. No próximo sábado, dia 24, às 19h30, nós teremos aqui o culto Stars, o culto das irmãs, das mulheres aqui na nossa igreja. Amém? Ele vai se iniciar às 19h30, como eu falei, com as ministras Thalita Montezuma e Flávia Viana, com o tema A Sabedoria do Alto. Amém? Venha, traga pessoas e vai ser uma bênção certamente. O próximo domingo nós teremos aqui em nossa igreja o nosso culto sem cessar. Amém? 10 horas em oração, iniciando às 9h30 da manhã e indo até às 19h30. Venha, entregue o seu turno para o Senhor e nós seremos grandemente abençoados. O Departamento de Comunicação informa que os membros do Verbo Caucaia podem acessar todas as fotos através do nosso canal do Telegram. Você pode acessar aí por esse QR Code que está ou que vai aparecer em algum momento. Comunicado, Livraria Verbo Caucaia. São mais de 200 títulos da Palavra da Fé para abençoar a sua vida. Os livros da irmã Mona Lisa Oliveira, Fortalecidos no Senhor e Saciando os que têm fome. E também o livro da irmã Juliana Paixão, Deus Quer Te Usar, estão lá para te beneficiar, para te ajudar. E você pode procurar o Rafael Laguna, que vai levantar a mão agora, para entender como você pode adquirir esses livros. O último comunicado diz respeito ao departamento infantil. Os pais devem buscar imediatamente os seus filhos, também não devem trazê-los quando eles estiverem com os sintomas gripais. Amém? Você foi abençoado? Você vai estar aqui na próxima quinta-feira, amém? Pode ir para casa na paz, em nome de Jesus. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação.
De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br.